Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou fazer 3 questões do Instituto Selecom que falam de raciocínio lógico. Vem comigo. Bom, a primeira questão vai ser essa daqui. Olha só. Considere a afirmação. Carlos é brasileiro e Vera não gosta de peixe. A negação dessa proposição está corretamente indicada na seguinte alternativa. Carlos não é brasileiro ou Vera gosta de peixe? Carlos não é brasileiro e Vera gosta de peixe? Carlos é brasileiro ou Vera não gosta de peixe? Carlos não gosta de peixe e Vera é brasileira. E aí, você sabe responder? Bom, eu tenho que entender que aqui nós temos uma proposição composta, ou seja, duas frases, né? Que eu posso falar são verdadeiras ou falsas. Carlos é brasileiro, Vera não gosta de peixe, independente de ser quem sabe quem é Carlos, quem é Vera, isso não faz diferença. E eu tenho uma ligação entre elas, que é o conectivo e. Então, eu tenho que saber como é a negação do conectivo e. É muito simples, tá? Vou escrever aqui, ó. Então, ó, vou colocar A e B, onde A e B representam duas frases quaisquer, duas proposições simples, né? E aí, quando a gente quer negar, o símbolo da negação, né? É um tio mais comum. A negação do E, cada conectivo tem uma negação diferente. Lembrando que nós temos conectivo E, conectivo OU, conectivo se, então, o se, somente se, e o ou, que ele é mais, bem pouco usado, tá? Aí, cada um desses 5 conectivos tem uma maneira de negar diferente. A negação do E é o seguinte. Vou negar a primeira frase e a segunda, tá? Colocar um não, né? Mudar a ideia da frase. Então, nesse caso, ó. Carlos é brasileiro. Eu vou negar isso. Então, eu vou colocar aqui: Carlos não é brasileiro. Esse E vai virar ou, tá? Então, tem que virar ou. E Vera não gosta de peixe, eu vou negar. Então, eu vou falar que a Vera gosta de peixe. Então, a negação correta vai ser: Carlos não é brasileiro ou Vera gosta de peixe. E isso é a letra A, tá? Ó. Carlos não é brasileiro ou Vera gosta de peixe. Então, tem que estudar para saber fazer esse tipo de questão. Mas ela é muito simples, né? Se você lembrar dessa regra, ela é muito simples, não é? Vamos para a segunda questão. A segunda questão é a mesma coisa, para vocês verem que as bancas cobram normalmente o mesmo tipo de questão. Então, agora eu vou deixar um tempinho que você vai saber fazer sozinho, ó. A negação de Marcela é linda e João é estudioso é: letra A, Marcela não é linda e João não é estudioso. B, Marcela é estudiosa e João não é lindo. C, Marcela não é linda ou João não é estudioso. E D, Marcela não é estudiosa ou João não é lindo. Diz aí pra mim qual acerta, vou te dar um tempinho. Exatamente, já lembrou do que eu acabei de falar. Pediu para negar. Uma frase que tem o conectivo e, ele vai virar ou, e nós vamos negar as duas ideias. Então, ó, Marcela é linda, eu vou falar Marcela não é linda. E João é estudioso, eu vou falar João não é estudioso. Cuidado que ele vai mudar os adjetivos, tá? Igual aqui na letra D, ó. Marcela não é estudiosa. É o João que ele tá falando de ser estudioso, não é a Marcela. Então, não faça isso, não mude os adjetivos das frases, tá? Então, ó, Marcela não é linda ou João não é estudioso. Letra C. Fácil, né? Agora que você já viu com somatice, se cair na sua prova, você vai saber fazer. Vamos para a terceira e última questão. A última questão, ela é diferente, não é de qual é a negação, não coloquei as duas parecidas, essa aqui é diferente, é um sisteminha, tá? Ó, um mercado vende água somente em garrafas que tem 2 ou 5 litros. E no estoque há um total de 80 dessas garrafas que totalizam 250 litros de água. Se N representa a quantidade de litros de água armazenada apenas nas garrafas de 5 litros, o valor de N é igual a... Então, N é o que ele quer saber. Vamos montar um sisteminha. Ó, ele falou que são 80 garrafas, tá? Então, eu vou falar que... Vou colocar aqui outros números, depois eu penso nesse N, tá? Eu vou falar que X é o número de garrafas de 2 litros, tá? Número de garrafas de 2 litros eu vou chamar de X.
E eu vou falar que Y é o número de garrafas de 5 litros, tá? Quando ele me diz que são 80 garrafas, eu tenho que entender que o número de garrafas de 5 litros mais o número de garrafas de 2 litros tem que dar 80 garrafas. Essa é a nossa primeira equação do sistema, tá? Bom, depois ele fala que totaliza 250 litros de água. Então, o que a gente vai fazer? Se o X representa o número de garrafas de 2 litros, e eu souber que são 10 garrafas de 2 litros, por exemplo, eu vou pensar o seguinte: quantos litros eu tenho nessas 10? Cada uma tem 2 litros, eu tenho 10, então eu faço 2 vezes 10, 20 litros. Então, na prática, eu vou multiplicar por 2 o número de garrafas de 2 litros para ter a quantidade de litros nessas garrafas. E a mesma coisa eu vou fazer com a outra. Eu vou multiplicar por 5 o número de garrafas de 5 litros para saber quantos litros eu tenho nesse tipo de embalagem. E o total, na hora que eu juntar a quantidade de litros em 2 litros e a quantidade de litros em 5, eu vou ter, ó, 250 garrafas. Isso tem que ficar claro, tá? Então, aqui, ó, tá montado o nosso sistema. X mais Y igual a 80, 2x mais 5y igual a 250. E aí, outras questões de concurso eu até fiz de uma forma diferente. Essa aqui eu vou fazer com o sistema mesmo, tá? Vou levantar aqui um pouquinho. Vou fazer no método da substituição. Vou colocar aqui, ó, que o nosso x é 80 menos y, tá? O método da substituição, a gente isola uma das duas letras, quaisquer letras dá no mesmo. Eu preferi isolar o x, ou seja, eu mando o y para depois do igual. E aí, é como se eu já tivesse achado o valor de x, ó. O meu x é igual a 80 menos y. Deixa eu tirar essa setinha daqui, que é o igual aqui, ó. O x é igual a 80 menos y. Então, é como se eu já tivesse achado o valor de x. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar esse 80 menos y e substituir no x na outra equação. Então, ó, eu tenho 2x mais 5y igual a 250. Mas quem é x? 80 menos y. Então, vai ser 2 vezes 80 menos y mais 5y igual a 250. Isso vai dar 2 vezes 80, 160, menos 2 vezes y, 2y, mais 5y, igual a 250. Bom, multipliquei, né? Fiz o 2 vezes 80, o 2 vezes o y. Agora eu vou juntar aqui, ó, menos 2y com 5y, vou levantar aqui um pouquinho. Isso vai dar 3y, né, que é 5 menos 2, igual, vou jogar esse 160 lá para o outro lado, né, no segundo membro. Então, isso vai ser 250 menos 160. Então, nós vamos ter que 3y é igual a 250 menos 160 vai dar 90. Então, nosso y vai ser 90 dividido por 3, o que vai dar 30, tá? Então, nosso y vale 30. Aí, vamos voltar aqui, ó, no x. O x vale 80 menos y. Como eu acabei de ver que o y vale 30, o nosso x vai ser 80 menos 30, 50. Então, o número de garrafas de 2 litros, que era o x, são 50. O número de garrafas de 5 litros são 30, né? Que nós achamos aqui embaixo. A pergunta é: se N representa a quantidade de litros de água armazenada nas garrafas de 5 litros, quantidade de litros nas garrafas de 5 litros. Então, vamos voltar aqui para ver? Então, ó, nosso N, de cor, ó, nosso N é quantos litros eu tenho nas garrafas de 5 litros. Se nós temos 30 garrafas de 5 litros e cada garrafa tem 5 litros, eu vou ter um total de 30 vezes 5, ou seja, 150 litros, tá? Então, essa questão pergunta quantos litros eu tenho nas garrafas de 5 litros, 150 litros, tá? Então, vamos ver a resposta.
Resposta é a letra D, tá ok? E essas foram as 3 questões de raciocínio lógico que eu coloquei hoje. As 2 primeiras são o raciocínio lógico puro, né? Essa terceira a gente chama de raciocínio lógico quantitativo. Mas, enfim, quem vai fazer a prova do Instituto Selecom pode sempre esperar por esse tipo de questão, tá ok? Semana que vem tem mais questões deles.